Bem, amados, então capítulo 19 do Evangelho de João, a partir do versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e tirou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos se lhes quebrassem as pernas e fossem tiradas. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele fora crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse do testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunho para que vocês também creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que o transpassaram. Amém. Então a gente tem esses aproximadamente 9 versículos para refletir junto, para pensar junto diante do Senhor, né? E esse é um momento assim que, por mais que a gente pare, pense, reflita, né, é um momento único, assim, né? Eu creio que foi um momento, assim, que não há como se repetir, né? Situações de grandes milagres, né, se repetiram, coisas assim impressionantes que Deus fez. Aqui é um momento assim muito único, e o que eu fico pensando assim, como o nosso Deus, ele tem algumas características, alguns atributos, né? Eu fico pensando assim, como o nosso Deus é, assim, como ele se revela. Não quero nem definir assim como é, mas como ele se apresenta, o que pistas ele deixa, Edson, para que a gente possa conhecer a forma de pensar, né? Como Paulo disse, quem conheceu a mente do nosso Senhor, né? No sentido assim, não que a gente busque, mas que o próprio Senhor esteja se revelando, né, a nós. Nosso Deus realmente não é exibicionista. Ele não é um Deus exibicionista, ele não é um Deus assim que gosta de aparecer. É uma característica dele, né, da pessoa dele, vamos colocar dessa forma, né? E a própria maneira como Jesus se comportou, né, tantas vezes, por mais que operou grandes sinais e milagres, né, como ele tratava com aquilo: vai lá para sua família, vai lá para o sacerdote, confirma a sua cura, olha, vai lá, não fala para ninguém, né? E ele fugia também, né? Fugia dessas porque questões. Teve casos que a Bíblia fala que ele ia ser levantado, eles iam ser levantados, iam levantar ele, aclamar, ele veio e ele se ocultou no meio deles e se ocultou, né? E saiu dali, né? Saiu daquela situação. Bem lembrado, João. E assim, eu fico pensando assim, como um momento ímpar, mais importante, está passando despercebido, né? Está passando assim, né? Às vezes até mesmo, muitas vezes como cristão, me peguei nisso, né? Tão impressionado com a abertura do Mar Vermelho, tão impactado com a ressurreição de um morto, tão impactado com os milagres de Elias e Eliseu, e às vezes passei por uma passagem como essa sem poder enxergar a riqueza, a grandeza, a majestade, a sabedoria, a justiça que estava por trás desse momento, talvez por ser tão grande, eu não conseguia simplesmente contemplar, né? Não conseguia refletir sobre esse momento, né? Então assim, como realmente assim, sabe, Deus faz coisas e às vezes
ele faz não preocupado, né, com a plateia, e sim, né, com um propósito, com aquilo que vai frutificar, com aquilo que vai gerar, né, com aquilo que ele deseja no seu coração realizar. Então, assim, o momento todo central da palavra, né, aponta para Cristo. Paulo consegue resumir isso até um pouco melhor quando ele fala: eu prego Jesus Cristo e esse crucificado. Então ele está falando não só da vinda, da revelação do Filho de Deus, mas da morte do Filho de Deus. Ou seja, desde o primeiro momento, né, desde o momento quando Adão e Eva foram cobertos por aquela pele de animal, já era uma figura profética, né, da maneira como Deus restauraria o homem caído, né? Então tem palavras que são fundamentais para a gente: criação, queda, redenção. São situações que, né, a gente como cristão deve conhecer, deve estudar, não no sentido só de estudar, mas no sentido de conhecer, assim, como Deus planejou e como Ele vem fazendo, né, como Ele vem conduzindo o seu eterno propósito, né? Então, alguns historiadores acreditam até que provavelmente quando o Senhor colocou aquela pele de animal recém-sacrificado, ainda tinha provavelmente sangue, né? E eles acabaram sendo salpicados por aquele sangue ao serem revestidos da pele daquele animal, né? E Paulo até usa essa figura profética, né, quando fala que a gente deve se revestir de Cristo, é a mesma ideia, né? Ou seja, quando Deus estava olhando agora Adão e Eva, não estava vendo a sua nudez, não estava vendo ele, mas estava vendo, né, o revestimento. Aquele animal agora estava revestindo eles, e é exatamente essa ideia que Paulo falou. Agora o Pai vai olhar, não vai ver vocês, vai ver Cristo em vocês, né? Vai ver o sangue salpicado, né? Vai ver o seu próprio Filho em cada um de nós, né? Então isso é uma posição bem central da Escritura. O único que pode preencher o universo é Jesus Cristo. O único que agradou o Pai é Jesus Cristo. O único que satisfaz o Pai é Jesus. Tudo que não é Cristo, tudo aquilo que não é o Senhor, não é a sua própria vida, o Pai não tem valor algum. Então, nós passamos a ter valor porque fomos incluídos em Cristo, né? Fomos abençoados em Cristo Jesus, né? Então, a Escritura vai usar muito esse momento em Cristo, o tempo todo, né? Fazendo com que a gente entenda que não há alguma coisa em nós fora de Cristo. Tudo, nós fomos enriquecidos em Cristo, né? Recebemos toda a sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é um tema assim que pouco talvez falado, pouco conversado no momento atual, mas assim, eu acho que esse texto dá para a gente explorar um pouco, ou pelo menos refletir um pouco nessa questão, né? Tudo aqui tinha pouco tempo até o momento da morte, e ainda nesse pouco tempo, tinham profecias ainda para se cumprir, né? Até o momento em que ele subiu no madeiro, praticamente até quase ali o final do 14º dia, porque os judeus, na verdade, diferente da gente, o dia não muda meia-noite, muda às 18 horas, né? Então o calendário deles é um pouquinho diferente, não só o calendário em si lunar, né, a composição dos meses, mas até do momento do dia mesmo. Então, chegou 18 horas, já é outro dia, então ele já comportava a Páscoa de 18 horas até 18 horas do outro dia. Assim, faltava muito pouco tempo, eu fico pensando nisso, assim, né? Tem coisa que fala assim, caramba, não vai dar tempo, né? Eu fico pensando isso também na nossa vida, algumas situações. Não dá, você não consegue ver. Muitas vezes a gente viu homens de Deus na história registrando isso. Não vai, não tem como Deus fechar essa conta agora no final, não vai ter. Então a gente está falando de poucas horas, várias profecias se cumpriram. Várias declarações proféticas foram confirmadas na boca de Jesus, né? As 7 últimas frases, as 7 frases que ele disse na cruz, né, antes da sua morte, todos esses mínimos detalhes ocorreram num breve momento de tempo antes da sua morte. Então, isso minimamente deve trazer ao nosso coração um descanso, um refrigério, meu irmão, de que por mais que o tempo esteja apertado, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Dizendo ele, não cumprirá, né? Falando ele não vai cumprir, não vai velar pela palavra dele.
Então, eu como ser humano tenho um hábito, né, que precisa ser desconstruído pelo Espírito de Deus todos os dias, é que quando a gente tem tempo, a gente acha que dá, naturalmente falando eu. E quando o tempo vai acabando, a minha sensação é que não vai dar. Porque o tempo vai acabar e aquilo não vai ser possível. E eu não sei porquê, ou pelo menos só suponho, porque Deus gosta de fazer as coisas no segundo tempo de jogo aos 44 minutos. Não que ele não possa fazer antes, ele o faz e tal, não estamos querendo aqui ser radical, mas muitas vezes ele atua no segundo tempo, lá nos 44 minutos, né? Não é quando praticamente que ele fala para Moisés, toca na água, né? Cara, o pessoal do faraó estava aqui, meu irmão. Não foi 2 dias antes que tocou na água, né? E quando você começa a estudar a vida de Davi, as perseguições também que sofreu por Saul, outras circunstâncias também que o próprio Abraão passou, seu filho Isaac também, né? Você vai vendo assim, o próprio José, tal, você vai vendo assim que Deus vai operando ali realmente quase que dentro de um limite humano. Lázaro foi assim. Lázaro, né? Não, ele foi avisado antes. E ele só apareceu 2 dias depois. Né? E ele morreu e já era 4 dias. E na cultura do judeu, depois de 3 ainda tinha alguma coisa, mas depois do 4 não tem jeito. Aí né? já era, né? Aí já era, não tem como ressuscitar. Ele foi lá e proviu. Né? Então assim, eu creio particularmente que Deus primeiro gosta de escrever o seu nome, ou autenticar a sua obra, né? Glorificar o seu nome. Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então ele espera realmente cessar toda a força do nosso braço, toda a expectativa humana, toda a força natural, né? Como o texto que a gente estava lendo ontem, né? Deus falando, tirei a força e a coragem do cavalo, e é o que muitas vezes ele faz conosco, né? Ele tira aquela nossa força natural, adâmica, como o João estava falando, né? Aquela coragem adâmica passa como a de Pedro passou, né? Para que realmente no final o que se manifeste seja de fato Ele e Ele em nós, né? Então, entendendo isso, a gente já, digamos assim, pede ao Senhor que prepare o nosso coração, que já esteja preparado para esse modo de agir, porque Deus não vai agir no nosso desespero, na nossa gritaria, na nossa ansiedade e nem por causa de tempo. Ele vai agir quando Ele deseja agir. Claro, a gente acaba criando algumas situações, mas olha só como é que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente recebe aqueles slogans assim, Deus não escolhe os capacitados, né? Mas capacita os escolhidos. Ah, é uma verdade? É. Mas Ele é Deus, Ele também escolhe capacitado. Entendeu? Então, assim, algumas vezes, para que a gente confronte alguma realidade de pessoas que só acreditam que tem que ser capacitado, então a gente acaba criando certas situações para confrontar aquilo. Deus não escolhe só o capacitado, Ele, na verdade, capacita o escolhido e tal. É uma verdade, mas no final o que a gente não pode esquecer é que Deus é Deus, Ele não cabe no chavão nosso. Ele não cabe na nossa filosofia, no nosso chavão, Ele não cabe, Ele é Deus. Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz a hora que Ele quer, né? E Ele é o soberano, o eterno. E eu acho que essa questão do chavão até entrou também um pouco na igreja. Eu vejo de uma forma também acomodada, né? Porque, se Ele chamou, se Ele capacita o chamado, eu também preciso me preparar, né? Eu não vou ter esforço. Deus vai falar através de mim, independente do que seja ou não, né? E às vezes eu já vi muitos casos assim de você chegar e às vezes eu pensei há um tempo atrás eu pensava nisso. Não precisava, não vou buscar, não vou me preparar, não vou estudar, não, é para quê, né? Para que fazer faculdade, para que correr atrás, para que não, Deus na hora de chegar Deus vai fazer. E com o tempo a gente vai aprendendo e vai ganhando experiência, e não é bem assim, né? Também a gente tem que pensar nisso. Deus não vai mandar você construir um prédio se você não for engenheiro, projetar um prédio se você não for engenheiro. Na maioria das vezes poderia. O mandou não é construir uma arte. Não, mas aí vamos dizer o seguinte, na época de Noé não tinha faculdade, vamos dizer assim, você não tinha uma faculdade de engenharia. Não, é verdade, eu entendi. Está entendendo? No sentido desse. Não pode servir para nos acomodar. Isso. Não pode servir também para aprisionar Deus dentro de uma caixa.
Se ele quiser fazer, ele vai fazer, mas eu vou buscar, Senhor, olha só, estou aqui à tua disposição, Senhor, vou orar, vou ler, vou buscar o Senhor, ainda que eu saiba que é Ele que vai operar, mas, né? Por exemplo, uma coisa interessante, você vê, você tinha Pedro e tinha Paulo. Paulo, ele tinha uma outra preparação, e foi uma coisa engraçada. Aí você pensa assim, Paulo, ele era o quê? Judeu, e quando você lê na Bíblia que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Então ele da Torá, ele sabia tudo, da lei ele entendia. Aí você vai para Pedro era um pescador, que provavelmente não tinha, pelo menos ele não tinha um estudo, uma preparação. Mas na hora da pregação, Deus chamou Pedro para falar com os judeus e jogou Paulo para falar com os gentios. E aí você vai pensar, vamos fazer o equilíbrio. A pregação de Paulo para os gentios, quando ele chegou nos gentios, quem eram esses gentios? Todos eles eram estudados em filosofia. Então tem uma preparação. O que eu estou tentando passar é o seguinte: não é que Deus não faça, mas você pode buscar se preparar na direção dele. Na direção dele, né? Pedir, porque eu já vi muitos, por exemplo, da igreja. Eu fiz teologia, mas no início do meu de conversão, eu vi a teologia sendo descrachada dentro da igreja, dizendo de que as pessoas que faziam teologia se tornavam hereges, né? E realmente eu vi pessoas se afastando porque eles buscaram mais a ciência do que o espírito. Eu acho que é aquilo que eu falei, a questão do equilíbrio, né? E eu sou muito feliz, foi a faculdade que eu fiz, e eu amo e ter essa preparação. Então eu acho que todo mundo tem que buscar uma preparação, né? Deus vai capacitar, e como Deus me capacitou lá também, né? De fazer provas que eu achava dificílimas, e tenho certeza absoluta de que um 10 que eu tirei, aquela ali a gente vê que não foi eu que fiz, se você for pensar. Verdade. Esse entendimento, ele acaba sendo muito do indivíduo. Eu acho que talvez o grande equívoco, né? Assim, não sei, nós como servos do Senhor, meu assim, da igreja como um todo, é multiplicar as experiências particulares. Naum era um profeta, era um boiadeiro. Já Jeremias era um filho de sacerdote, mais bem instruído. Então, assim, na verdade, quando Deus tem um propósito, Ele vai chamar aquele indivíduo dentro da realidade dele, né? E assim, Ele vai fazer aquilo que Ele preparou para aquele indivíduo. Então, assim, é muito comum a gente querer multiplicar a nossa experiência, por exemplo, né? Eu lembro que eu passei por isso, às vezes eu via os irmãos que eram mais evangelistas e às vezes o evangelista tem uma pregação muito resumida e muito voltada mesmo para salvação, né? Para a libertação, e durante muito tempo eu falava, caramba e tal, mas por quê? Porque na verdade, por um outro lado, como o meu serviço era ensino, então eu acabava, né? Então na verdade, assim, aquele irmão tem aquele encargo, né? Aquele encargo, aquele serviço que o Senhor chamou ele, vai acrescentar, o Senhor vai dar alguns dons para ele, né? Que é pertinente, inclusive, aquele encargo, né? Pregações resumidas, mas muitas questões de libertação, né, de revelação vão acontecer, tem a ver com aquele encargo, com aquele serviço. Já para o irmão que ele chamou numa intercessão, ou chamou de repente numa ministração, num estudo e tudo, vai estar outros dons associados àquele momento, né? E essa compreensão do outro é que eu acho fundamental no corpo, né? Assim, a gente entender que cada membro tem o seu espaço, tem o seu chamado, né? Na verdade tem aquilo que Deus preparou para ele, né? E a gente entender isso e poder ajudar esse irmão, sendo ele novo, a gente já é um pouquinho mais velho, não sei, podendo ajudar ele a entender, né? Ver aquele irmão, você, cara, né? Se dedica e tal. Daí a palavra, a gente já vê uma outra situação de um irmão que às vezes é um intercessor, então assim, cara, você vê que aquela pessoa está sempre em grupos de oração e tudo, está sempre aqui, mas tem essa questão da palavra, não é o seu chamado, mas é importante, dá equilíbrio, te ajuda a discernir e tal, pá. Então assim, acho que
papel se perdeu um pouco e a coisa acabou segmentando, né? Como o João falou, então você chega num lugar hoje, tem pessoas, hoje, você chega em locais ainda hoje, escrachando o estudo da palavra, isso e aquilo, e você chega em outro local, as pessoas que endeusam isso são completamente ocas e frias. Então assim, imagina se essas duas pessoas estivessem junto, que bênção seria, né? O irmão que ora, assim, fogo, busca e tudo, poder ouvir o outro irmão que tem o ensino da palavra, e esse irmão do ensino da palavra poder abrir o coração e entender que aquele irmão tem, né, aquele encargo e que realmente o Senhor vai mover e vai acender o coração dele, né, vai realmente pôr fogo no coração dele e tudo, né. Então, em vez talvez a gente caminhar junto, a estratégia do inimigo tem sido muitas vezes separar, né, e separar, isolar e gerar críticas e desconstrutivas no sentido da gente não conseguir entender que a gente precisa um do outro, né. O outro não vai ser a gente. Só completar rapidinho, eu digo isso por quê? Porque eu passei uma experiência uma vez, até dentro da igreja, de antes de fazer a faculdade, eu fiz curso teológico dentro da igreja, a igreja tinha os cursos básicos. E eu fiz 2 anos de curso básico na igreja. E uma vez a professora, né, a pessoa que estava ministrando, pediu para a gente fazer um trabalho. Escolhesse um personagem da Bíblia, um personagem da Bíblia e desenvolvesse sobre ele. Aí eu lembro disso que eu peguei, aí eu gosto muito de Jeremias, sempre gostei, né? E peguei ali a história de Jeremias, e como não tinha muita questão assim de livro, de embasamento, eu peguei a Bíblia de estudo, aí fui fazer a questão da vida de Jeremias pela Bíblia de estudo. E quando eu entreguei o trabalho, do outro dia ela chegou para mim e falou assim, não, assim, eu gostei do seu trabalho, mas eu esperava mais. Eu olhei assim, eu me entristeceu no sentido, poxa, eu vou dizer, eu fiz o máximo, como se eu tivesse feito o máximo que eu poderia, de repente, naquele momento, né, que eu me achava capaz naquele momento, e ela gostou, mas achava que eu poderia ter ido mais além. Depois de 4 anos que eu fiz a faculdade, foi que eu fui entender o que ela queria lá atrás. Quer dizer, mas era uma questão de uma preparação que eu ainda não tinha. Aí você vai fazer um trabalho exegético, aí tu vai pegar o texto, aí vai pegar várias fontes, aí vai desenvolver aquele texto para falar, né, ver qual era, de que época que era, quem que escreveu, por que escreveu, para quem que escreveu, desenvolver esse tipo de coisa. Ela me queria naquela hora, então às vezes veio também essa questão da gente também perceber que às vezes o irmão, aonde até o irmão pode ir, né? É verdade, ter paciência, né? Ter carinho. Às vezes você vê a pessoa se esforçando e tal, mas na verdade ela não tem aquilo ainda, né? Não chegou, então a gente tem que orar para o Senhor, né? O Senhor amadurece tudo, a pessoa entende que é assim e tal, como a gente estava falando do forçar a barra, né? Aquela questão toda, né? Mas assim, é impressionante se a gente não por acaso entrou nesse assunto de tolerância, de amor, de compreensão. É impressionante então, no versículo 30, o está consumado, né? Porque ninguém está entendendo o que está acontecendo, ninguém está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, e não é porque ninguém está entendendo, e não é porque o Senhor não está sendo compreendido, né, que ele em algum momento leva essa questão para o pessoal. A gente está conversando um pouquinho isso hoje, demorar a digerir, né? Você vê assim, as pessoas, além de não entenderem o que o Senhor estava fazendo, de entender aquele momento, que na verdade ele não estava pagando nada, que o Isaías falou, nós olhamos para ele e o vimos como aflito de Deus. E, na verdade ele estava carregando sobre os seus ombros as nossas iniquidades. Então quando você acha que alguém está fazendo, sabe, você julga que ele será até o final, e no final aquilo que o cara está fazendo era bom para o outro indivíduo. Caramba, eu só estava fazendo aqui que o cara fez salvar minha pele, vamos colocar dessa forma. E trazendo aqui para você imagina o tamanho do amor, da paciência, da longanimidade, né, do Senhor em seguir o seu propósito, mesmo
olhando para o entorno, né, observando no entorno que ninguém entendia, ninguém percebia, né, não toleraram e foram completamente intransigentes e cuspiram e blasfemaram, né? Então assim, e às vezes a gente por tão pouco quer ser entendido, né? Por tão pouco eu faço questão de ser entendido, por tão pouco eu não gosto de ser mal interpretado, né? Por tão pouco eu fico chateado porque a pessoa está achando que eu estou dizendo uma coisa, estou dizendo outra e passou aquilo para frente. Por tão pouco a nossa justiça sobe logo. Por tão pouco nós ficamos nervosos, né? Por tão pouco nós, né, gesticulamos e perdemos até o ar porque... E aqui a gente está olhando o nosso mestre que deixou exatamente o exemplo, o caminho, a forma, a essência para a gente, né? De que mesmo quando a gente está sendo contrariado, não está sendo compreendido, não está sendo entendido, e levando, né, em conta de que a gente está fazendo aquilo nele, por ele, né, jamais isso deve fazer com que a gente desfaleça. Jamais isso deve fazer com que a gente pare de caminhar, pare, né, de fazer aquilo que ele mandou, né? Então, às vezes chega ao ponto do ridículo, o exemplo que foi citado aqui também, chega Noé, né? Chega ao ponto do ridículo, nunca choveu, né? Você levar tantos anos para fazer uma coisa assim, né? Aparentemente sem sentido, né? Tem outros exemplos bíblicos, mas imagina, né? Então, às vezes, o Senhor... Foi ridicularizado também, ridicularizado. Né? As pessoas olhavam para ele e achavam aquilo ridículo, né? Então, quantas vezes, será que eu estou preparado mais do que... Olha só que coisa interessante, né? A gente estava falando da preparação, né? Existe uma preparação da informação e existe a preparação do deserto de Deus. Tá, por mais que eu leia, que eu estude, que eu me prepare, será que eu estou preparado para ser ridicularizado? É isso que Jesus estava ensinando para aqueles 11. Isso que Jesus depois ensinou para Paulo. Por isso Paulo falou, peguei todo o meu conhecimento e coloquei como esterco, porque o esterco é importante, aduba. Ele está usando aquilo como esterco. Ele trocou aquilo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Então todo o estudo, tudo aquilo que ele teve, na verdade, serviu como esterco, para adubar, no propósito do Senhor. Não é que ele não usou. Ele usou como esterco, para adubar. Ou seja, mas na verdade, ser confrontado, ser ridicularizado, ser injustiçado, se aprende no deserto do Senhor. Descer se aprende no deserto do Senhor. Se aprende nas circunstâncias práticas, né? Então, assim, eu fico pensando, né, e fico refletindo que quantos ensinamentos o Senhor nos traz no nosso dia a dia, que às vezes nós isolamos da informação, mas deveria estar junto, né? Então, como você orou, né? Você orou assim, Senhor, que o teu servo venha falar aquilo, né, que o Senhor quer falar. E ele falou. Quantas vezes a gente orou assim, Senhor, que o Senhor me deu um coração humilde? E quantas vezes a gente passou uma semana sendo humilhado, tomando patada e tudo, e a gente não entendeu que aquilo era uma resposta de oração. Não tinha nenhum inimigo, não tinha ninguém ali tentando fazer um mal, vamos colocar dessa forma. Deus simplesmente permitindo que a gente fosse brutalmente confrontado e humilhado, e nos ensinando a mansidão e um coração humilde. E quantas vezes a gente repreendeu o diabo? Quantas vezes a gente não aturou? Quantas vezes a gente era Deus trabalhando, a gente escrevendo num papel, indo para uma campanha, dizendo que não ia suportar mais aquilo, que não ia ficar naquele lugar, que era o último dia, que não ia tolerar aquela situação, que era Deus respondendo a nossa oração. Senhor, imprime a imagem do teu filho. Senhor, faz em mim a tua obra. Senhor, tu és oleiro, eu sou o barro. Quantas situações a informação e a oração se desligaram. A gente não conseguiu conectar a coisa. A gente não conseguiu perceber, na verdade, que, fui vendido, calma aí, meu irmão me vendeu, calma aí, eu fui justo, eu fui correto, eu parei no... caramba, deve estar tudo errado, e Deus olhando do céu, está tudo certo. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado acontecendo. É exatamente aí, você vai ver onde eu vou parar. Mas naquele momento, como requer o quê? Resiliência, paciência, longanimidade. Será que Deus não estava construindo essas coisas em José? Justiça própria. Alguém que vai ter autoridade. Se for justiceiro, vai fazer o quê? Vai querer pagar, vai querer se vingar.
Então, como Deus estava ensinando a José que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como as perdas de José, os confrontos, estavam ensinando uma coisa para ele que era impossível aprender na sala de aula. Que não era uma informação na mente, mas era a construção de um caráter de um homem interior. O próprio Moisés, antes de ir para o deserto, ele foi para lá para ser pastor. E ficou um tempo lá passando, aprendendo a tratar com ovelha, para depois pegar o povo. Sofreu a sua preparação, depois né? virou o homem mais manso da terra. Era um homem extremamente instruído, né? E assim, era necessário que Deus pudesse realmente preparar ele, amansar ele, né? Desconstruir ele e construir ele de novo, né? Dessa forma. Então assim, nesse momento aqui, né, onde o Senhor diz que está consumado, eu fico pensando assim, meu Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Onde está a verdadeira cadeira? Não é aqui, com certeza, na segunda, no domingo, não é. É no dia, é na hora. Né? O ensinamento, como é que Jesus ensinava? Ele trazia o pessoal para dentro da sinagoga, botava o pessoal dentro da sinagoga e falava, agora eu vou ensinar? Não. Ensinava no monte, dentro de um barco, sentado, pescando, comprando, matando sede na beira do poço, né? Então era algo que era diário, era dinâmico, era muito do dia a dia. Pouquíssimos relatos bíblicos do Senhor na sinagoga, lendo o texto de Isaías, curando o homem da mão mirrada, são pouquíssimos exemplos. Na verdade, toda aquela instrução aconteceu em locais abertos, enquanto o Senhor andava, enquanto ele ministrava, aquilo fazia parte mesmo, não dava para o cara nem ser uma coisa na sinagoga e ser outra diferente, porque ele estava dormindo, ele estava acordando, ele estava sendo discipulado ali no dia a dia, no momento que ele botava um barco, empurrava, jogava uma rede, né, pescava, vinha peixe ou não vinha peixe, num dia bom de trabalho, num dia ruim de trabalho, no dia que as coisas davam certo, no dia que as coisas estavam erradas, em tudo o Senhor estava ensinando alguma coisa. Hoje, porque é a noite toda sem pescar, eu vou te ensinar alguma coisa. Agora a rede vai arrebentar, vou te ensinar alguma coisa. Não tinha o dia bom, o dia mau, tinha o dia que o Senhor preparou. E sempre era um dia bom, porque o Senhor é bom. A forma como o discípulo via era diferente. O dia que ele jogava a rede, puxava muito peixe, esse dia foi abençoado, né? O dia que ele trabalhava a noite toda e não conseguia, aquele dia era ruim. Não, mas não era essa a questão. Até quando ele foi preso e foi levado para lá. Porque a Bíblia fala que quando Jesus está, né, no momento, ele olha para Pedro, e Pedro se vê constrangido e lembra do que ele tinha falado, e ouve, né? Então até ali ele também estava ensinando. Estava ensinando. O ensino acontece enquanto a vida está acontecendo. Enquanto a vida está acontecendo, E a gente, na verdade, está agindo ao contrário. Não, aqui é a vida, o ensino é quando eu parar para ler. Tipo, você decora, você entende, mas é quando a vida vem, você não consegue praticar. É aquela criança que estuda um dia antes da prova, para tentar só fazer a prova, e passar a prova ela esquece tudo, e aquilo não ficou, não teve aderência, né, na vida dela, ela não aprendeu, vamos colocar, né, ela fez uma prova, né, e como às vezes quando a gente pega livros para ler hoje em dia, e a gente ouve pregações, quantas vezes as pessoas estão ensinando o povo de Deus a fazer a prova um dia antes. E até assim, é passar uma prova. A gente aprende fazendo exercício, na vida o exercício é como? É o dia a dia, diversidade. É fixando. Uma coisa interessante, assim, eu vejo, às vezes você vê muito assim, até pastores falando, não, porque você é profeta, você tem que profetizar, você tem que falar isso, porque a unção está sobre você. Aí às vezes eu paro e vou ler os profetas. Vai ver o que é ser um profeta. Vai ver o que Jeremias fez. O que aconteceu com Joel, o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu, se eu não me engano, foi o Osés, que teve que casar com a prostituta e ver, porque se ele casou com a prostituta, Deus permitiu que ele visse a mulher dele indo para Deus chegar para ele e falar assim, olha, é assim que eu estou me sentindo. Que na realidade o profeta é você mostrar ao povo o que Deus está sentindo. E várias vezes você vê isso. Tem o exemplo do profeta que teve que andar a bunda de fora, nu, né, para mostrar para o povo o que queria viver, o que queria passar.
E às vezes as pessoas não têm noção, às vezes, do que é realmente. E se auto-intitula, né? Que hoje você tem bispo, você tem pastor, aí é pastor não coisa, eu vou ser bispo. Aí bispo não serviu, eu vou ser apóstolo. E daqui a pouco eu sou semideus. Mas vai ver, né, o que... E às vezes eu fico analisando isso. Falei, às vezes você pega o título, mas gente, vai ter o temor do que é ser isso. Né? O que significou ser um apóstolo. É escola, né? É uma escola... Não é? A vivência e mais. Você quer ser um discípulo, né? E você faz o que o seu mestre fez, a tua direção é a cruz. É a cruz. É como está aí. Né? É passar. É aqui que vai parar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, né? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas e crucificar e retirar os corpos. Eu acho que foi a Nara que leu, né? Esse sábado era grande na versão dela. É muito interessante, porque o sábado não é grande, o sábado tem o mesmo tempo, né? Na verdade aqui é o que eles chamam de um Shabá Gadol, né? Você tem o Shabá, que é o Shabá mesmo, o sábado, né? E você tem, no caso, o 14º dia de Abib, o 15º, que era festa solene. Então, assim, na verdade, desde a sexta já era o Shabá Gadol, que eles chamam assim, um Shabá prolongado, um sábado grande, né? Então, por isso que muitas vezes tem esses conflitos, essas, né, dias e tudo isso, mas não é isso que a gente quer polemizar, não, apenas ver o registro realmente que ficou aqui de João, né? Então, assim, eles foram para quebrar as pernas das pessoas que estavam na cruz, os senhores dos ladrões. Eles quebraram as pernas dos ladrões para que eles pudessem morrer mais cedo, exatamente por causa do início do Shabá, né, como foi falado. Quando eles viram, o Senhor já estava morto e não teve nenhum osso quebrado, conforme a profecia falou também. Então, até morto, né, ainda tinha profecia ali se cumprindo. Então, assim, eu acho que isso deve fazer a gente refletir no tamanho do controle de Deus, né? O tempo da morte foi perfeito, porque horas com diferença o soldado ia quebrar, não ia ter jeito. Chegar lá, opa, tá vivo, pum, quebra para dar asfixia e morrer. Fez isso com os dois porque eles ainda estavam vivos, né? Jesus morreu assim, no momento, na hora, no minuto, é uma coisa assim. Para a gente parece que é mais ou menos, ou parece que... Digo mais ou menos agora não, que a gente está pensando na nossa vida, né, daquelas aflições, aquelas ansiedades, não vai dar e tudo aquilo, mas quando você olha, é absurdo, é um momento assim... É perfeito. É perfeito. Quando está consumado, não é o dia que é perfeito. Morreu, 14º dia de Abib, dia da Páscoa, quando o cordeiro é imolado. Não, é a hora. Não é a hora. É o minuto. Não é o minuto, é o segundo. Você vai ter, a coisa é milimétrica, é perfeitamente perfeita. Não há nenhuma sombra de variação, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma penumbra. E assim, imagina assim, o poder desse Deus, o controle desse Deus, a soberania desse Deus. Isso deveria trazer o que para as nossas almas? Descanso. Há um relato interessante de Wesley, quando ele estava numa de suas viagens, né? A mesma coisa, né? Aquilo que a gente está falando da escola, né? Tinha ali a parte teórica, ele tinha, então, mas quando veio a tempestade sobre o barco, o que aconteceu? Ele estava cheio de medo de morrer. Essa é a verdade, né? O pessoal que o Wesley não gosta muito dessa parte da história, mas assim, a história e o próprio relato dele mesmo diz, né? Que ele estava se borrando, cara. E aí ele olhou para um povo, para os moravianos que estavam fazendo uma viagem, e o pessoal rindo, botando comida, tal, e tudo, tranquilo e tal. O que já tinha operado na vida daqueles irmãos? A morte. Mas como eu vou ter medo de morrer? Eu estou morto. Estou em Cristo. E aí via criança, mas vai virar. Tudo, irmão, mas estamos em Cristo. E ele olhou e aquilo falou, eu preciso de uma experiência dessa. Aí ele olhou e falou assim, cara, eu preciso dessa realidade, porque, assim... Eu leio que eu tenho que confiar, eu estudei, eu sei o que está escrito, eu sei que Deus vai lá pela palavra dele, mas aqueles caras vivem isso. É diferente. Tem alegria, tem paz no rosto deles. Dormindo na época no barco, né? Então assim, ele vai buscar essa situação. Então assim,
esse ponto da realidade espiritual é um ponto importante. E eu acho que quando a gente reflete na palavra, vai pensando no controle, na soberania, no poder, vendo, olhando os detalhes, olhando a perfeição, como Daniel falou, caramba, chegou agora, eu estudei, caramba, está aqui, é um momento, vai voltar, o povo vai voltar, essa situação, cara, é perfeito, Jeremias falou isso, cara, quanto tempo atrás, tudo assim, as coisas são encaixadas de uma forma assim, absurdamente perfeita. E quando a gente para pensar nisso, a gente faz a seguinte reflexão: será que eu e você nascemos do acaso? Nascemos em qualquer família? Tivemos uma história qualquer? Será que dentro da mente, do coração desse Deus que nós estamos refletindo, nós não nascemos exatamente no país que nós precisávamos nascer, exatamente na cidade, exatamente no ano, exatamente na família, exatamente dentro de todas as experiências boas ou ruins que passamos? Será que dentro de toda essa história, que aparentemente parece para a gente confusa, não há uma perfeição? Não há uma soberania a ser revelada? Não há uma glória a ser revelada? E será que essa consciência da mente e do coração desse Deus não gerará descanso na nossa alma? Não importa o que a gente tenha passado. Às vezes a gente gosta de achar que as coisas deram errado, ou de que a gente passou... Tá bom, eu fui abusado sexualmente quando era criança. Eu demorei um tempo para entender isso. Depois eu falei assim, caramba, Deus é perfeito. Passei por uma situação. Não digo que aquilo era a vontade de Deus, não é isso, mas em algum momento foi muito conflitoso para mim, mas eu tive que entender que Deus permitiu aquilo. Concorda ou não? Ou ele não permitiu, ou ele não permite, ou ele não tem a soberania, ou ele não tem o controle. Há coisas que a gente vai refletir que rasgam a gente por dentro. Mas aí você vai entender assim, caramba, tá bom. Anos mais tarde, era uma coisa impressionante. Depois de se eu me curar e tudo, quantas pessoas se aproximavam de mim que tinham aquele problema sem saber o que eu tinha passado? E eu começava a falar aquele problema. E eu podia abraçar e falar assim, meu irmão, só o corpo. Só isso, mais nada. Seu espírito pode ser livre, você pode ser liberto. Você pode ter mais alegria dentro de você do que a pessoa que se acha mais feliz nesse mundo e tenha tudo. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade está em Cristo. Não está numa história perfeita de vida, de família. Quem nos libertou verdadeiramente foi Cristo Jesus. E não uma história perfeita de acerto. Cristo é o libertador. Cristo é o redentor. Cristo produz a alegria da salvação, como Davi estava sentindo saudade. Devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. O fato de estar plenamente alegre só por ser um salvo, só por estar em Cristo, só por entender que esse preço foi alto, só por se ver naquela cruz, só por olhar a soberania, o poder e ver esse amor revelado na nossa vida individualmente nos mínimos detalhes. O que aquele que não tem Cristo não entende. Não entende. Por que você está passando por isso tudo e ainda assim você é feliz? Ou tá sorrindo? Ou tem uma coisa que eu falo muito com Deus. É uma coisa que eu sempre oro muito a Deus. Senhor, nunca passe de mim a tua paz. Porque estando em paz, pode acontecer de tudo, mas você está em paz. E aquilo ali não vai te atingir. Ou vai te atingir. Vamos dizer assim, não é que você não tem a consequência ou não está passando por aquele problema, né? Mas a pessoa às vezes olha para você e vai dizer que você é descansado. Mas não é que você é descansado, é porque você tem confiança em Deus. Porque tem certas coisas também que acontecem na nossa vida que a gente não tem controle. É aquilo que a palavra de Deus fala, né? A paz que excede todo entendimento, acho que é o que basta. É só isso mesmo. É uma paz totalmente diferente que o mundo pode apresentar. Era uma paz que te traz todo entendimento sobre aquela situação. Você fica em paz. Quer ver uma coisa assim, bem de início de conversão, eu não era nem ainda batizado nem nada. Eu fiz a prova hoje onde eu trabalho. E na época eu morava no Espírito Santo, fiz a prova aqui, queria vir para o Rio.
E a minha irmã, aí houve a questão de chamaram, e eu tinha que me apresentar. Aí eu recebi a carta, e na carta dizia o seguinte, que eu tinha que estar 9 horas da manhã no local, para me apresentar, pegar documentação, e questão de emprego, né? E pegar tudo para já poder ser direcionado, tomar posse do cargo lá na prefeitura. Aí eu lembro que eu fui para minha irmã, a minha irmã trabalhava no lugar, que a minha irmã também é da prefeitura, e aonde eu tinha que me apresentar era, porque assim, era no mesmo lugar, a secretaria era igual, né, era junta, e eu fui com a minha irmã de carro. Eu sei que eu tinha que estar 9 horas da manhã, e minha irmã já tinha o horário certinho, saí 7h30, ia de carro, dava para chegar lá umas 8h50. Aí ali em Laranjeiras tem ali o túnel, não tem aquele túnel? Sim. Eu lembro disso até hoje. Ali, naquele túnel, a minha irmã dirigindo e tudo. Aí quando passou o túnel, mas foi assim, saiu do túnel, o carro morreu. Do nada. Bateu o desespero. Do nada. Aí a minha irmã, E uma coisa interessante, me veio uma paz tão grande, mas tão grande, naquele momento, que eu senti a presença de Deus, eu me senti tão... Assim, você já era cristão, né? Eu já era cristão. Eu me senti tão assim, em paz, sabe? Que a minha irmã olhava para mim, mas você está muito calmo, tem que estar lá 9 horas. Eu falei, Verônica, voar a gente não vai poder, teletransportar a gente não vai poder, então liga pro mecânico vir aqui consertar o carro e a gente vai. Mas você está muito calmo, mas isso. Aí resumindo, eu sei que resolveu, a gente chegou lá 10h15 da manhã. Só que antes, quando deu umas 10 horas, a minha irmã ligou para lá, para falar com a menina, que a minha irmã conhecia, da RH. Aí explicou o caso, tudo. Aí a menina, não, Verônica, faz o seguinte, não se preocupa não. Ele tem que estar aqui 9 horas, mas 11 horas vai ter outra turma. Aí vem aqui, chega aqui em tempo, vai dar para tempo para chegar. Aí a gente chegou lá 10 para as 11, 11 horas, eu peguei outra turma, 2 horas eu me apresentei onde tinha que me apresentar. Mas naquilo foi uma experiência assim, que eu sempre fui muito ansioso, sempre fui. E Deus me deu uma paz tão grande naquele momento, que você vê que você não tem controle. Literalmente, a partir dali, eu vi que a gente não tem controle. Tem situações que a gente tem, né? Não é que eu, como fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que a gente não vai, né? Que não, mas tem certas coisas que a gente não tem controle. Não tem como, você não tem como assinar o que o juiz tem que assinar. Você dá a entrada e espera o juiz assinar, né? Eu tive uma experiência que eu acho que eu não tenho controle nunca, nem de vez em quando, nunca eu tenho controle, nunca, nem como o óbvio parecer. Que uma vez eu falei assim, eu fazia um trabalho e no computador eu falei assim, agora eu vou dar um enter aqui, vai para lá, tudo resolvido. Falei, se Deus quiser ele muda alguma coisa agora, é só, falei, será que pode? Essa foi a luz. Foi falar para ele que ele podia botar. Tudo tem o controle de nada. Tudo tem o controle de nada. Eu falei, agora eu vou dar só vai para lá. Era uma transferência que eu ia fazer de um dinheiro, eu fechei o negócio, falei, eu tô lá e se Deus quiser ele pode mudar isso aqui. Se Deus quiser ele pode mudar isso, que eu não tenho controle. Pode falar. Acabou isso. Impressionante. Eu falei, eu não tenho controle. E a pessoa fala assim, ninguém tem o controle. Porque se eu falar, antes de eu falar um ar, se Deus quiser, ele me mata aqui, me bota sequinho aqui. Então eu não tenho controle. É verdade. Mas tudo bem, pode alguém pensar que tem. Para mim, ninguém tem o controle de nada. É porque no dia a dia parece que a gente tem, né? No dia a dia, às vezes, tem situações que a gente não tem, tem outras que a gente parece que tem, mas até essas, como o nosso amigo Jonatas, que tantas vezes esteve aqui com a gente, dormiu e não acordou, cara, tinha 30 anos.
Ele dormiu, pegou um documento na casa, dormiu. A esposa saiu para trabalhar. Meu irmão foi, o cara não veio trabalhar. Quando a esposa saiu para trabalhar, já estava morta lá no rio. Quando meu irmão bateu na porta, estava a mãe dela, que seria a avó da filha dele, né? Já cuidando, e falou, acho que ele está dormindo até tarde. Meu irmão estranhou que ele era desse, bateu na porta, abriu. Quando foi, ele estava morto. Morreu dormindo. Não acordou. Então assim, acho que voltou no chavão também que a gente diz, né? É um chavão, não é uma realidade. A gente fala assim, ninguém tem controle. A gente fala assim, né? Vamos supor, já falei até essa vez, irmão, a gente vai, não sabe nem se volta. Mas isso não é tão realidade. Sabe por quê? Nesse dia eu fiquei impressionado. Porque tinha pego um documento antes, cara, com a gente. O moleque tinha 30 anos, cara. Cara, aquilo me chocou tanto que me gerou uma certa realidade do que eu falei, caramba, a gente fala tanto isso, mas é verdade, a gente pode dormir, pode não acordar. Porque no caso eu tive uma pessoa muito próxima que cresceu comigo, que era ele, casou, filho, tudo, como foi, sei lá, os 16 aqui, Rodrigão, Rafinha, entendeu? Ali, e daqui a pouco não acordou, eu não acreditei, meu irmão, Rafael, eu tô aqui no quarto, ele já está morto. Eu falei, não é possível, cara. Que isso, cara, para de brincar e tal. E partiu. Né? Então, esse exemplo que você trouxe, acho que ele é muito rico também, porque ele nos ajuda a refletir sobre essas pequenas coisas, né? Tem situações que você não tem mesmo como controlar, é o carro quebrado, é uma enfermidade, é uma situação que você está no avião, começa a tremer, não tem o que você fazer. Tem situações que são incontroláveis, mas até o que parece controlável também não é. Parece, mas também não é assim, não é literalmente essa dependência. Eu acho que quanto mais essa escola que o Senhor na vida diária, né, vai nos ensinando, Tiago chegou ao ponto de falar com verdade mesmo, irmão. Você nem disse amanhã você vai fazer tal coisa. Você nem fala, você fala assim, se o Senhor permitir, nós iremos a tal lugar. A gente brincava muito com Débora, né? Tem estudo segundo? Se o Senhor permitir, Débora. Porque às vezes você fala assim, tem, acabou, meu irmão. Tu não sai do trabalho, o negócio não tem, assim, né? Não está no nosso controle, assim. Por um lado, acho que tem uma coisa confortante nesse assunto que a gente está conversando. Por mais que a gente não tenha controle do difícil ou do óbvio, uma coisa traz refrigério no nosso coração, que Ele tem todo o controle. Ele tem todo o controle. Todo o controle absoluto. Todo o controle. Um controle que talvez a gente nem consiga entender pela nossa limitação. Vai mais do que a gente acha. A gente acha assim, Deus está no controle. Mas na verdade, não é isso que eu estou pensando, imaginando que é o controle de Deus. Isso é só o que eu consigo na minha mente limitada, humana, perceber pequenos detalhes de controle que eu consegui ver. Mas na verdade o controle dele é muito mais absoluto que isso. Tem uma coisa que eu acho que foi você uma vez que falou, foi o pastor Leandro. A Bíblia é um esforço, eu creio que é um esforço imenso de Deus para que você possa conseguir entender um pouquinho. Porque tu acha que Deus é assim? Isso aqui foi um esforço dele para ver se tu entende um pouquinho. Porque eu acho que foi você, foi o pastor Leandro, uma vez pregando, falou em relação a isso. Porque não dá para você tentar entender. Você não tenta. Mas está escrito isso aqui com um esforço para tu conseguir chegar próximo de uma coisa que é ilimitada. Sabe o que é ilimitado? Tu não sabe o que é. Você não sabe. Voltamos àquele assunto de não botar ele na caixa, né? Ou não tentar defini-lo, conhecê-lo, não defini-lo. Às vezes a gente erra, eu erro. Às vezes eu quero defini-lo, não conhecê-lo. Eu não fui chamado para definir Deus. Eu não fui chamado para botar Deus numa parede para dizer que ele tem que cumprir aquilo, ou para dizer que ele é assim, assado. Eu fui chamado para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E ele se faz conhecer à medida que ele quer. Exatamente. Essa é a maior coisa, né? Ele se faz conhecido da maneira que ele quer. Ele vai aos poucos te revelando. Porque quantas vezes a gente não fala, Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que eu quis isso? Mas eu fiz de tudo, eu segui a cartilha, o negócio não aconteceu. E aí Deus olha lá na frente, depois de muito tempo, tá vendo aquilo lá? É por causa disso. Não tinha que te responder porque eu não... E aí a reflexão, eu não sei se assim, eu fico pensando nesse momento, pelo menos que a gente está pensando aqui, irmãos. Eu acho que para os discípulos, se existiu um momento mais fora de controle de tudo que eles viveram, foi esse. Concorda ou não, Sandro?
assim, de tudo que eles viveram, teve o negócio do pão, teve aquela situação, teve a tempestade também, que pareceu fora do controle, né? Aí Jesus acabou a tempestade. Mas acho que se, em 3 anos de discipulado, Edson, um momento que mais ficou evidente que está tudo bagunçado fora do controle foi esse. Pedro constrangido, João do lado de Maria, como a gente leu na semana passada, chorando, as mulheres chorando, todo mundo chorando, eu querendo voltar para pescar, tudo caindo, os discípulos de Emaú, alguns dias depois, falando, você não sabe, cara, quem é você? Está onde, meu irmão? Tá maluco, parceiro? O cara morreu, Nazareno, aquele que era o Messias, acabou, meu irmão, você não está entendendo. Os caras choramingando, depressivos, assim, tudo sem entender, tudo nebuloso. Quando mais houve a expressão da falta de controle, quando ele abre os nossos olhos, nós podemos ver que nunca tudo esteve tão controlado. Nunca foi tudo tão perfeito, João. E Tomé chega para ele e fala assim, tá bom. E ainda com ele ali, eu só vou acreditar se eu tocar, eu quero ver. Eu quero ver, né? Para você ver como é que chegou o ápice dessa questão do entendimento. Dessa situação. E aí eu fico pensando, será que os momentos talvez mais confusos da nossa vida, refletindo hoje, como João gosta de contar aquele exemplo que Deus responde, mas nem sempre na hora, não foram momentos onde Deus mostrou o maior controle? Será que não foi num deserto, onde não tinha água, onde não tinha médico, onde não tinha estrutura, onde não tinha cidade fortificada, murada, onde não tinha alimento, onde não tinha como plantar? Você vai lá hoje, não dá uma alface, uma beterraba, não tem nada naquela terra. Será que numa situação tão confusa, tão desordenada, andando em círculo, será que não foi o momento onde Deus mais mostrou o controle? Claro, foi. A morte foi o fim, foi todo mundo. Sempre foi. Aí foi o pior dos momentos. O mar não vai abrir, mas o corpo vai esquerda. Todo mundo desse jeito para alguma coisa. A morte. Imagina, o cara está com 3 anos no dia. Não, vou ressuscitar, não, vou morrer, mas tu não entende bem isso. Ah, não, eu sou o escolhido de Deus, e começa aquela coisa toda. Morreu. Então, e tá lá, dentro do sepulcro lá, tá lá. Eu vi, botaram o corpo lá. Tá morto, acabou. Se um amigo teu morre, morreu, vai fazer o quê? Vai sumir, é como se a pessoa sumisse, não existe mais. Tem o ditado popular, pra tudo tem jeito, não tem jeito pra morte. Então assim, foi a única coisa que não tinha jeito. Ali pra mim é o ápice. Assim, o cara fala assim, eu fiz de tudo, só faltou ver isso aqui mesmo, entendeu? Esse aqui, você conseguiria talvez fazer tudo, mas isso aqui você não consegue. Imagina as mulheres que chegaram. Aí eu fico imaginando o pensamento das mulheres quando chegou até lá e viu aberto. E o anjo chega para ver, vocês estão procurando quem? Ele estava aqui. A quem tu procuras? Jesus, o Nazareno? Ele ressuscitou. Ele vai para o Pai. Eu acho que foi um milagre que transcende a terra, né? Assim, tem figuras bíblicas, várias estudos que mostram que os milagres normalmente são milagres terrenos, né? São terrenos. Então você vê, o mar foi aberto, é um mar. Né? Eu estava na Copa do Leão, no Leão aqui. Então assim, a morte transcendeu, ele saiu da terra, acabou a terra. Transcendeu, o poder de Deus foi transcendido. Coisa que nem Satanás podia fazer. Satanás, teoricamente, poderia ter feito tudo o que Deus fez antes. Poderia ter aberto o mar, poderia ter fechado a boca do leão, poderia ter feito de tudo, ter vencido várias guerras como Davi venceu, mas não poderia ter ressuscitado uma pessoa como foi ressuscitado, já fora do corpo, já fora de tudo, com a permissão de Deus, o morto não volta. Satanás não tem esse poder. Então assim, foi uma coisa que transcendeu o que o príncipe desse mundo tem todo o poder aqui, mas lá não tem. Então assim, uma coisa que os discípulos entenderam depois, mas na hora ali, numa cruz, foi furado, assim. Pô, teve esse detalhe aí que você lembrou ainda, esse furo, não foi um negócio assim, ó. Você acha que foi assim, tipo assim? O negócio é só ver assim, não. Prau! E mesmo assim não quebrou uma costela, nem um osso. Tava tudo no controle, entrou certo. O cara achou que ele furou de qualquer maneira, Dai. Mas ele furou da maneira que não quebrou o osso, entendeu? Partir desse princípio aqui da mão, se tu fazer que é aquela parada lá, raio-x, né, da mão, tu vê que não tem espaço para entrar. Qualquer parada que você... Como é que o prego fez? Só que naquela época, se você vê os relatos das histórias, os pregos não eram esses bem feitos, simetricamente lá perfeitos. Eram pregos totalmente brutos, gigantescos, que teria que atravessar uma madeira grossa. Então tu imagina, no mínimo, deveria ser grossão assim, meu irmão. Entrou na mão do cara, saiu do outro lado e... não aconteceu nada de intacto. O sendo intacto quer dizer, entrou e não arrastou em um dos ossos, não aconteceu nada. Então, tipo assim, do início ao fim, tu vê os detalhes, é sobrenatural. É absurdo. É absurdo. E aí, por que esse absurdo, né? Essa reflexão, por que esse absurdo, como Deus estivesse, talvez, Edson, como você bem colocou, estampando na nossa cara,
como um pai faz com o filho, talvez como eu faço com o filho, estampando na nossa cara. Cara, eu estou botando um absurdo. Está com dificuldade de terça-feira, cara, nessa situação, assim. Por quê? Meu filho, fica até confia, tá absurdo. Eu estou mostrando todo o controle é meu. É que ele falou para achar o pé zoar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mando a chuva descer, ela faz o ciclo tal, tem a terra, o ciclo do nitrogênio. Eu controlo toda essa criação de modo como tu nunca vai entender. E tu se preocupa com o ônibus que você vai pegar. E eu me preocupo com o ônibus, ou né, uma situação que aconteceu no meu trabalho que eu fiquei assim, desesperado, entendeu? Então assim, eu acho que essa escola, o Espírito deseja de fato trazer esse conhecimento, essa realidade ao nosso interior. Essa realidade da soberania, do controle, da perfeição, do detalhe. Mas isso como encarnando de fato na nossa vida, né, e fazendo com que a gente se comporte de uma forma coerente com essa realidade, com o que está sendo estampado na nossa cara. Né? Então assim, olha só, furou, não quebrou nada, constatou que ele estava morto. Aqui é um ponto importante. Um gentio, não era judeu, nada, constatou que Jesus Cristo morreu. Uma evidência, o Espírito Santo registrou isso, olha só. Ele está o quê? Morto. Lá em Apocalipse ele fala, eu estive morto, mas agora vivo. Né? Quando ele está fazendo aquele relato para João, eu estive morto. Olha só que coisa profunda, assim, ele morreu de fato. Né? E essa morte foi constatada. Então assim, o nosso Senhor de fato morreu naquela cruz, não foi como muitas pessoas querem imaginar, acreditar, só uma meditação, uma dormência, não estava morto. Não, ele estava morto. Foi furado, saiu água e sangue. Esse negócio de furar, né? Por isso que ele deu o vinagre, né? Era isso. O vinagre foi anterior, ele falou, tenho sede. Ele bebeu. O vinagre foi, entre aspas, foi por unidade deles mesmo. Não, foi, mas tá falando isso mesmo. Tem uma linha de estudo, eu não lembro bem não, que explica o porquê que deram vinagre a ele. Não, é porque tipo assim, ele tem sede, tudo bem, pode ter sido nesse sentimento que os caras deram vinagre. O sentimento dos caras foi esse. Mas eu acho que também tem o negócio para poder, quando ele morresse, diagnosticar saindo dali, entendeu? Do machucado. O que eu acho mais interessante assim nesse aspecto assim, da morte de Cristo, eu acho que, cara, foi uma parada sobrenatural, né? Sempre quando a gente entra nesse negócio, eu sempre relato essa parada. Porque, meu irmão, o que aconteceu ali? Tu vê que quando ele relata a volta dele, que ele encontra os discípulos, ele fala que soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, né? Ali houve uma mudança na atmosfera e eu fico pensando assim, meu irmão, o que foi aquilo? Alguns filmes relatam, tipo, tremendo a terra, isso, aquilo, outro. Mas, cara, deveria ter sido um bagulho bizarro, bro. Acho que era de, tipo assim, a partir do momento que ele morreu, acabou a vida dele ali na terra, acho que, por um momento, a terra deu um novo batimento cardíaco, que ele parou todo mundo, sabe? Porque, cara, a gente lê a palavra de Deus, a gente invoca o Senhor do nosso quarto, a presença dele, às vezes é só o Espírito Santo que vem nos convencendo, ou um anjo que ele manda, nunca é literalmente o Senhor ali, é porque ele falou que deixaria o Espírito Santo. Cara, já resultou nisso tudo. Imagina o Filho de Deus ali sendo morto sobre a terra por causa de uma situação de salvar todo mundo. Cara, aquilo dali foi sobrenatural, mano. Não tem como mensurar. Não tem como mensurar. A gente eu vou te falar, não foi sobrenatural. É como a Bíblia fala, que hoje nós vemos como espelho e que vai ser revelado no futuro. O Coríntios fala sobre isso, né? De repente até indo além, mas é como se você olhou para o espelho, não é você, né? O espelho não é você. Você se olha, mas não é você. Eu fico sempre quando eu vejo essa passagem, eu vejo essa analogia. Quer dizer, então hoje eu vejo de uma forma que, por mais que eu olhe o espelho e acho que ela é idêntica, a imagem que passa minha para o espelho é idêntica, ela é deturpada. O espelho da época era praticamente polido, então era a imagem pior ainda, né? Era pior ainda, né? Tipo assim, a palavra de Deus, tem várias partes que a palavra de Deus fala sobre nós questionarmos a nós mesmos, a gente conhecer a nós mesmos, a nossa natureza. E tu vê que não ela nunca usa um exemplo, que Deus, ele acho isso legal, né? Ele sempre pega umas paradas simples para explicar, né?
o que você deve fazer isso, aquilo outro, e nesse caso ele fala para a gente questionar nós mesmos, o que está dentro de nós, quem nós somos. Quando a gente questiona quem nós somos, pensando, não olhando no espelho, realmente a gente revela quem a gente é. E muitas vezes a gente tem que pedir até para Deus nos revelar quem nós somos, porque tem coisas que a gente olha no espelho e a gente não consegue ver, tem vezes que a gente questiona a gente com um pensamento que a gente não consegue ver. Aí precisa do Espírito para nos mostrar quem nós somos, isso, aquilo. Cara, é muito sinistro, né? Eu fico bolado com muito parado. Eu separei aqui um texto, acho que brevemente aí pelo horário já, mas bem rapidinho, que diz assim em Romanos 6, né? Eu vou ler rápido assim. Que diremos então? Né? Paulo está fazendo essa reflexão e está compartilhando com os irmãos. Nós continuaremos a pecar para que a graça aumente? Ele fala assim, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aí olha que expressão legal. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só que interessante. Então, quando você batiza alguém, né, o verbo do grego, você se submerge, você coloca aquela pessoa dentro de uma outra realidade. Ela estava ali no ar, agora ela está dentro da água, né? Batismo. Então você batiza aquela pessoa. Agora, ele está falando isso espiritualmente, está dizendo assim, ó, batismo, você está sendo batizado na morte dele. Você está sendo levado a essa realidade. Quando ele morreu, ele te incluiu na morte dele. Isso é um ponto de fé também, mas também é um processo. Também está ligado com negar a si mesmo na sua própria cruz e seguir. Aí olha o que ele fala assim, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Não só a figura daquele dia, né, que a gente tomou aquela decisão. A fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, como João citou, também nós vivamos uma vida nova. Então olha que coisa interessante. A nossa alma repudia tanto a morte, repudia tanto a cruz, que a gente não entende. Porque parece o fim. Por que nós não queremos morrer? Por que a gente não quer ceder? Por que a gente não quer abrir mão? Por que a gente não quer ficar por baixo? Porque nessa linguagem figurada é fim. A gente não consegue ver nada além disso. Você consegue ver alguma coisa além de perder? Não se vê. Consegue ver alguma coisa além da morte? Só que ele está falando o seguinte: se você é batizado na morte dele, então você está nele na morte. Concorda? E o que aconteceu com ele? A glória do Pai ressuscitou ele, pô. Então o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter uma nova vida, cara. E faz outra carta, que se foi morremos com ele ressuscitaremos. Então, não só no sentido do ressuscitar naquele dia, como até Marta e Maria colocaram, mas uma ressuscitar agora, nesse momento, com uma nova vida. Então, eu só posso ressuscitar se morrer. É claro que muitas vezes eu, pelo menos quando tinha lá 18 anos, fui me batizar, grande maioria dos amigos que eu converso, quando se batizaram, não tinha a mínima ideia quando estavam fazendo aquilo. Foi um ato de fé. Mas que agora, com um processo, o espírito vai amadurecendo e você vai trazendo e fala assim, caramba, que decisão eu tomei. É mais ou menos como casar, né? Tu casou e tal, eu sabia que eu queria casar, mas quando depois de 10 anos tu olha, tu fala assim, caraca, eu falo assim, calma aí, eu não tinha noção nem do que eu prometi. Eu ia viver na saúde, na doença, eu não tinha nem noção do que eu estava falando, eu nem sabia do que era isso, eu nem sabia o quanto ia ser tratado, quantos conflitos, quantos dilemas, quantas situações, quantas restaurações, quantas situações, pedir de perdão, eu não tinha nem noção, mas tomei uma decisão. Então é interessante agora essa reflexão, depois de anos que a gente se batizou nesse sentido, assim, caramba, nós fomos batizados na morte dele. Há uma outra expressão mais na frente também, que não dá tempo agora pelo horário, nós também fomos batizados no corpo dele. Sai aquela ideia da institucionalização e a gente entender que de fato a gente foi batizado no corpo de Cristo. Aí volta naquela questão da gente depender um do outro, da gente ver a importância um do outro, da gente respeitar a compreensão um do outro na Escritura. Não é aquilo que fala, primeira carta de Pedro diz o quê? Estai atentos e vigilantes, porque o fim está próximo. Dediquem-se à oração, mas acima de tudo, amem uns aos outros, porque o amor cobre
a multidão de pecados e falhas. É bem prático também. Tudo isso vai levar a essas questões bem práticas. Enfim, quando a gente está lendo, refletindo isso tudo junto, deve nos levar a viver uma outra realidade de igreja. Não estou falando assim, não, realidade pessoal. Quando eu chego, quando eu vejo os irmãos, quando eu abraço, quando eu estou junto, quando eu estou lendo, quando eu estou orando, levar uma outra dimensão. A olhar e ver um edifício de pessoas. Ver pessoas, como Pedro falou, um dia ele olhou, eu acredito que o Espírito Santo deu isso a ele, porque ele não tinha noção, ele não sabia que era isso, ele não era estudado. Ele olhou e falou assim, caramba lá, ó, são pedras andando, são pedras vivas. Aí ele botou na carta dele. São pedras vivas. Caramba, um edifício, eu que tanto passei por aquele, olha que templo lindo, Jesus e tal, os discípulos ali, né, em Mateus, olha, Deus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. O que impressionavam eles? A estrutura humana. O que Jesus estava falando do prédio que ele ia construir? Uma casa celestial, um edifício celestial. É diferente. Vocês são essas pedras vivas. Paulo fala em Efésios que estão sendo edificadas para a habitação de Deus no Espírito. Vocês são esse prédio. Vocês precisam estar coligados, serem um. Vocês precisam se esforçar no vínculo da unidade, do amor. Aí vai fazer sentido as palavras. As palavras vão começar a se fechar e fazer sentido. Cada vez faz sentido. Faz sentido eu segurar aquela situação. Faz sentido eu sair perdendo por causa da unidade. Caramba, então, putz, agora está fechando a conta, então, de andar a segunda milha. Agora aquela situação está fechando. Agora o reino como um todo está abrindo. Eu estou entendendo. Pô, o reino, então, não é visível. Então, puxa vida, então, a questão que a gente começou a conversar sobre a liturgia, sobre o mecânico, sobre tudo isso. Porque é vida, não é aqui da terra. Não dá para estigmatizar uma coisa celestial na terra e usar a metodologia para ela. É um reino, funciona, é vivo, tem leis, operam. Existe, né? Existe, é mais real do que o que a gente toca, Nara. A gente não consegue entender que ele coexiste com o que a gente vive. A gente fala, ele existe, mas longe. Não, ele existe aqui. Porque quando Jesus vem, ele fala o quê? É chegar do reino. Então o reino já está aqui. Já está aqui. E a gente não consegue, tipo, parece que o reino está lá longe. Ó, nós fomos transportados. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma realidade. A gente nem sempre conseguiu pensar nesse transportar, ele nos libertou, ele nos transportou. Às vezes a gente não medita tanto nisso. A gente dá um testemunho, como você falou, dentro da nossa mera compreensão. A gente fala o que? Não, eu fumava, eu bebia e tal, hoje eu estou aqui. O nosso entendimento é muito, assim, muito limitado. A gente não consegue nem discernir o tamanho da obra que ele fez pela gente. Cara, A gente não consegue. O quê? Eu ressuscitei de moto. Ele fala isso, eu ressuscitei de moto. É muito maior que tudo. Imagina, ele teve 3 dias ali. Olha só que situação. E agora voltou, está vivo. A vida que eu quero dar para vocês, a realidade, o poder da ressurreição é algo indescritível. Então olha só o que ele fala aqui, ó. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que a gente compartilhou. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Vê que nós pecamos, como João falou. Se não pecamos, nós somos mentirosos. Não estamos falando aqui que não pecamos, estamos falando aqui, Paulo está falando aqui que nós somos escravos. Está falando uma questão de senhorio, não de erro pontual. De serviço, é o que ele vai falar mais tarde. Aquele a quem você oferece se torna o seu senhor. Né? Ele fala, não vive mais no pecado. Ou não seja, vive, tem um erro pontual, você não vive. Não é escravo. Você não fica preso aquilo todos os dias da sua vida. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, Alessandro, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez de todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, olha só que coisa que ele está escrevendo. Muitas vezes é interpretado como? Numa situação legalista. Olha, irmão, você agora não pode pecar mais. Tá bom, que esse irmão está falando está certo, mas olha só como ele está tornando superficial. A Escritura não está falando, olha, não, irmão, não é só isso. Você vai deixar de pecar, porque você vai receber um poder de uma vida. Porque você vai experimentar
a ressurreição. Que você não vai querer mais. Daquele que o Senhor... Você não é que você não vai pecar, ser você não vai querer mais pecar. Por isso que Paulo falou, a inclinação da nossa carne é pecar, é a morte. Mas a inclinação do Espírito é a justiça, é a vida. Foi o que ele falou, olha, na minha mente eu tenho um entendimento claro, é o que eu quero. No meu corpo eu vejo operando outra lei. Isso, então assim, não é uma questão de não querer, é uma questão de que nós recebemos uma outra natureza. E essa natureza que nós recebemos, espiritual, ela não deseja fazer isso. É por isso que quando a gente peca, quando eu, Rafael, peco, eu agrado a carne, mas meu espírito fica como? Triste, pô. Porque ele não queria. Quantas vezes tu fica desesperado por aquilo, tu sente, não quer fazer aquilo, e quando tu faz, você se sente como mal. É isso que Paulo está falando, essa natureza está dentro de você, ela não quer pecar, cara. E quando você peca, quando eu peco, ela fica triste. O meu espírito se entristece, o Espírito de Deus também se entristece. E é um entristecimento que nos leva ao arrependimento. Tem gente que quer converter carne. Tem gente que quer botar a roupa no cara, tem gente que quer mudar aquela natureza que não tem jeito. Se desse para mudar, Deus mudava. Ele crucificou e ele batizou a gente naquela morte. Ele falou, meu irmão, para esse velho Adão não tem recuperação. Não vim aqui para recuperar Adão. Não vim aqui para botar pano, para remendar. Eu vim para pegar ele e botar ele naquela cruz. E incluir todo mundo que crê em mim naquela morte. Para crendo e vocês assumindo a semelhança daquela morte, assim como a glória do Pai me trouxe dentre os mortos, eu possa gerar a vocês uma novidade de vida. Que é isso, essa natureza que não quer mais. E aí é uma questão simples, aqui é um alimento. Você pode ver que quando a gente está buscando, né, isso, né, está buscando, está orando e tal, você sente aquele fortalecimento. Aquele é um exemplo bem simples que dá para as crianças, mas é verdade. São 2 galinhos lá, 2 cachorrinhos brigando, né? Aquele que você der comida e o outro fraco, não tem jeito, né? Se a gente está alimentando o nosso espírito, né? Tá se alimentando e tal, cara, você vê que muitas vezes quando você está buscando ali direto, tem coisas que nem passa na cabeça. Agora, quando a gente também não se alimenta, aí eu não estou falando de liturgia, mais uma vez, eu não estou falando de ter que ler a Bíblia, eu estou falando de se alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a pessoa acordar de manhã e falar assim, Deus, eu quero ouvir. Eu quero comer um pão que vai descer do céu hoje para mim, um pão fresquinho que você falou. Né? Eu quero beber essa água. Um período que seja para poder... Isso, se alimentar. Aquele homem interior, como Paulo falou, que o nosso exterior se corrompe, mas o interior se fortalece a cada dia. Esse homem vai se fortalecendo interiormente. E aí esse fortalecimento vai levando a gente em compreensão, entendimento. Como ela falou, esse mundo é real, esse mundo espiritual é real. Só que às vezes parece que a gente não quer crer. Sabe? Tipo assim. É lá, não é lá, é aqui. A gente fala, a gente vai pra lá, quando chegar lá, quando a gente estiver com ele. É aqui, quando você vai assim, ó. Então, você senta para conversar com o Espírito Santo, ele está aqui, você é templo dele, pode conversar, ele está aqui. Ele é pessoa, está aqui, ó. Ele está aqui no nosso meio. Mas aí quando tudo que é para mim, tudo começa no mundo sobrenatural, porque tudo para mim é muito real lá. Aí tu vê a situação de Daniel, não, de ver, que tu já foi liberado lá, mas tá uma briga, que tu não tá vendo, vai ter uma loucura lá. Porque aquilo que é real, é sobrenatural, está muito real, mas tá uma briga aqui que tu não tá vendo. Veja, Jonas, Satanás foi até Deus, foi lá, né, cara, pedia aquela situação doida que aconteceu já, Satanás pedia de Deus, né? É uma realidade. E eu era ateu. Você era ateu? Era ateu, assim, agnóstico. Entendi. Eu não baixei de frente com ninguém, assim, Deus não existe, acabou, não, fala pra mim, assim, não vem falar pra mim que Deus, eu não acredito, né? Não era bem assim. E quando eu me converti, foi uma coisa assim, uma outra oportunidade que eu conto, foi uma coisa bem interessante, porque Deus teve que se revelar de uma forma que fosse quase impossível de você não acreditar que ele existe, né? Teve que ser assim, porque só seria assim. Então Deus fez a experiência que Deus fez. Com a minha vida, Deus usava para a minha vida. E mesmo assim, depois eu ficaria naquele primeiro mês, eu ficava, será que existe mesmo? Né? E foi naquela assim. E eu só fui acreditar no mundo espiritual num momento horrível, foi quando tive expulsão do demônio que a pessoa, né? A minha parte do ministério tinha muito isso, eu fiquei 8 anos lá, então assim,
foi obreiro lá também, então, depois que eu comecei a ter muito contato, eu comecei a perceber isso. O mundo espiritual existe. Assim, não é que eu duvidava que ele existia, mas você vê essa realidade de você vê as coisas acontecendo na sua frente, é algo muito, assim, não tem como explicar. E o que você está falando é verdade. Eu já vi coisas assim, de você olhar assim, cara, o que está acontecendo aqui, pô, já foi falado antes, já foi visto, está acontecendo aqui agora, cara. Cara, isso é impressionante. Você fica assim, você tem um amigo que também viu que está muito. Cara, você está vendo isso? Estou vendo isso. E para um cara que era ateu, você está falando assim, é algo absurdo. É algo absurdo. Assim, você parar para assistir. São coisas assim. É uma coisa assim. Eu tive experiências em termos que às vezes as pessoas conversam assim, e eu já tive. A primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, porque assim, eu sou de uma família de testemunho de Jeová. Minha avó, meu tio. E a primeira vez que eu fui o primeiro da família toda a ir para a igreja evangélica. A primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, eu caí endemoniado. Primeira vez. Porque minha família também tinha da macumba e tudo. E uma vez eu conversando com o irmão, não, a possessão. Deus foi tão misericordioso comigo, mas assim, também eu vi que também o sofrimento também é maior. Que o demônio tomava todo o meu corpo, mas não tomava a minha mente. E o irmão não entendia isso. Eu falei, mas como? Porque às vezes a pessoa vai, né, não apagou e depois volta. Eu não tive isso. Eu via todo mundo ao meu redor, eu via tudo o que acontecia, eu só não tinha domínio no meu corpo. Isso é a maior probabilidade dos casos é essa. Uma vez, assim, você faz uma libertação da pessoa, a pessoa fala, eu estava vendo tudo, eu estava ouvindo tudo, eu só não conseguia falar. O que eu via, eu estava concordando com você, eu só não conseguia falar nada. E acontece assim, 90% dos casos. E foi assim, Deus fez tão assim, depois a gente vou contar, mas assim, foi tão, que em 2 meses Deus me limpou e Deus me batizou. E aí você vê o conflito. Olha só para você ver como é que são coisas. Até às vezes dentro da igreja, como você tem que ter cuidado de como você conversa. Porque eu só fui me batizar no Espírito. Eu fui batizado com um dom de línguas, fui batizado com o Espírito Santo e só fui. Assim, a experiência. O céu desceu, eu subi, e aí a gente tem. E as pessoas não entendiam de a pessoa chegar para mim e falar que só tinha confirmação do batismo do Espírito Santo depois que eu batizasse nas águas. E eu só fui ser batizado nas águas 1 ano depois, 2 anos depois, que eu me lembro. 2 anos depois. Eu também fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E assim, e Deus me dava, e eram coisas assim, não faço para me gloriar nem nada disso, mas eu passei por conflitos de que eu ia para a igreja e muitas vezes na rua eu olhava para a pessoa e Deus não dava a vida da pessoa todinha. E eu para falar. Aí eu ia para a igreja e irmão, Deus está te dando as coisas e tu não está falando. E até você conseguir ter, aí vem a questão do equilíbrio, né? Até você ter o discernimento de que aquilo que era maligno já não é mais. Aquilo que é Deus falando, que antes era o demônio, que você achava que era o demônio, que o demônio falava, hoje já é Deus falando contigo, né? Que é uma coisa diferente, né? Que a palavra, quando o diabo falava com você, ou você ouvia, você via angústia. Quando Deus fala, é uma coisa totalmente diferente, uma voz totalmente diferente, é uma paz, né? Uma voz doce, é uma voz de amor. Então assim, você sentir o amor de Deus é muito mais do que você falar do amor de Deus. Porque às vezes a gente fala, você muitas vezes vê pessoas falando do amor de Deus, falando de Deus, mas não viveu isso. Quando você vive isso, de realmente, como você fala, do Espírito Santo, meu amigo, de você pegar e sentar, Deus, acho que até tem coisa, eu não tenho feito muito isso não, eu tenho que voltar a fazer. De você sentar, botar a cadeira na frente, Senhor, senta aqui comigo, que hoje eu preciso conversar, mas de uma forma diferente. E você falar como se você estivesse falando aqui, né? E às vezes as pessoas botam um Deus, né?
do Antigo Testamento, que você tem que se purificar, tem que se limpar. Não é que você não tem uma vida santa, mas você tem que se limpar, aí você vai para um santo. Aí depois, até tu chegar no Santo dos Santos, você tem que ter uma purificação, tem que fazer sacrifício, e Deus quer simplesmente que você chegue para Ele e fale assim: o que tu quer hoje? Vamos conversar. Às vezes você conversa tanto com o teu colega do trabalho, não senta comigo para falar nem 10 minutos. Com 10 minutos tu já está cansado. Né? Eu acho que às vezes falta na igreja hoje, num geral, né? Eu estou falando na igreja como corpo, um Deus assim, que às vezes você vê muito Deus da provisão, o Deus que vai resolver o teu problema, o Deus que você vem para cá que está tudo certo, e se você sair daqui e tiver problema é porque tu está errado, mas não mostra que Deus é Pai, que Deus te corrige, Deus te ama, Deus vai falar contigo, mas vai ter uma hora que Ele vai puxar a cordinha, porque vai ver que você está saindo do trilho, mas como Ele te mostra, né? Que tudo é uma lição, né? E às vezes a igreja não quer mais isso, e eu fico até triste às vezes das pessoas não entenderem, que às vezes você vai conversar uma coisa dessa, as pessoas acham que você é doido. Mas eu costumo dizer que é o seguinte: crente tem que ser doido.